Ó, começamos a gravar então, pessoal, tá? Vamos lá então. Começamos a gravar, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e vamos, no caso do PowerPoint, para a gente poder então começar a nossa aula efetivamente. Vocês estão vendo meu PowerPoint aí? Muito bem, pessoal, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vocês não estão vendo isso que eu acabei de compartilhar, espera aí. Novo compartilhamento. Pronto, acredito eu que vocês estão vendo meu PowerPoint aí em tela cheia, certo? Estão conseguindo ver o PowerPoint? Sim, professor, está dando para ver. Beleza, então vamos seguir então a partir daqui, pessoal. Bom, a situação é o seguinte, eu vou começar a falar para vocês, pessoal, sobre intervalos. Só para situar vocês no tempo do que diz respeito ao que você vê no ensino médio, tá? Essa matéria de intervalos aqui, basicamente tudo que eu passei na primeira aula e agora eu vou passar aqui nessa primeira parte aqui, você acaba vendo isso no ensino médio no primeiro ano. Então, a gente está fazendo aqui uma revisão do que vocês veem no ensino médio, tá? E tirando dúvidas, acrescentando conteúdos, tá certo? Então, olha só, intervalos numéricos. Ah, você não consegue desligar seu microfone. Deixa eu olhar aqui, então. Espera aí. Eu só vou desativar o som de todo mundo, tá? Se alguém quiser falar, é só abrir o microfone aí. Vamos lá, então. Então, intervalos numéricos. O que são intervalos numéricos? É quando você consegue pegar e trabalhar, pessoal, no caso, com números reais. A intenção é quando você consegue trabalhar com números inseridos na reta real. Então, por exemplo, o conjunto dos números reais também possui subconjuntos, denominados intervalos, nos quais os elementos são determinados por meio de desigualdades. Seja os números reais A e B, com A menor que B. Então, o intervalo aberto de extremos A e B é o conjunto que você pode denotar dessa maneira que vocês estão vendo aqui, tá? Você deixa um colchete aberto aqui no A, deixa o outro colchete aberto aqui no B, e essa notação aqui, que nós estamos aqui de A, B, é equivalente a você pegar e utilizar a notação de conjunto que está aqui à direita. Deixa eu pegar a ferramenta a caneta aqui para poder escrever para vocês, quer ver? Deixa eu ver aqui a ferramenta. Ele pulou que não era para pular. Opções de ponteiro. Aqui. Olha só. Espera só um pouquinho aqui, pessoal. Ok, então olha só. Aqui dá para a gente escrever. Quando você utilizar essa notação aqui, que você está vendo aqui, essa notação e essa notação aqui à direita, ambas são equivalentes. Significa que você tanto pode escrever pela notação da esquerda ou pela notação da direita. A notação aqui que você utiliza colchetes é chamada notação de intervalo. E a notação aqui da direita, que você utiliza essas chaves aqui, são notações de conjunto. Então, por exemplo, quando você coloca assim A e B dessa maneira aqui, o que você está dizendo para mim é que você está querendo os valores entre A e B, excetuando-se o A e o B. Então, quando você usar só o menor assim, ou só o igual, aliás, só o menor ou só o maior, são desigualdades estritas. O que significam desigualdades estritas? Significa que o extremo não entra. Então, por exemplo, nesse conjunto aqui, o 3 não entra no intervalo, nem o 5. São os números que ficam entre 3 e 5, excluindo o 3 e o 5. Quais números ficam entre 3 e o 5? Todos os números reais. 3.1, 3.2, 3.3, entendeu? Você pega todos os números reais que ficam entre 3 e 5, que são, obviamente, infinitos. Quando você usar, por exemplo, agora, o colchete voltado para dentro, assim, esse colchete voltado para dentro, ele está associado, no caso, ao menor ou igual ou ao maior ou igual, que a gente vai ver mais adiante. E nesse caso aqui, você insere o número no intervalo. Então, por exemplo, aqui ele começa no 3 e termina no 5.
tá? Começando no 3, terminando no 5, inclusive o 3 e o 5. Então, as bolinhas cheias, igual está escrito aqui, inclui o 3 e o 5. A bolinha vazia exclui o 3 e o 5. Então, perceba a associação que existe. Colchete aberto, só menor, bolinha vazia. Colchete fechado, menor ou igual e bolinha cheia. Tá? Aqui tem uma sequência daquela parte anterior aqui nos demais casos possíveis. Tudo assim exemplificando usando o 3 e o 5. Então, por exemplo, esse primeiro intervalo que tem aqui, o que está acontecendo com ele? Ele é fechado no 3 e ele é aberto aqui no 5. Significa que o 3 pertence ao intervalo, mas o 5 não pertence ao intervalo. Então, ele começa no 3 e vai até o 5, excetuando o 5. E para representar isso aqui pela reta, você deixa uma bolinha cheia no 3 e a bolinha vazia aqui no 5 para excetuar ele dentro do intervalo. Quer dizer que o 5 não pertence ao intervalo. Continuando aqui, pessoal, só um minutinho aqui. Continuando então, pessoal. Eu tive um pequeno problema aqui de invasão canina, mas já pedi para eles se retirarem aqui e já se retiraram. Eu tenho 2 cachorros, então eventualmente vocês vão ouvir um latido, vão ouvir alguma coisinha. Voltando aqui então, essa conta aqui é o seguinte, por exemplo, esse aqui 3 aberto aqui no 3 e 5 aqui fechado, significa que o 3 não pertence ao intervalo e o 5 pertence ao intervalo. Então, começa do 3 e vai até o 5, onde o 3 não pertence, o 5 pertence. E aqui tem as outras variantes, a palavra até meio forte, variantes, mas enfim. Aqui nós temos as outras variantes sobre intervalos. Então, por exemplo, quando você coloca dessa maneira aqui, significa que pega todos os números menores do que o A. Esse símbolo aqui, que é um 8 deitado, é o símbolo do infinito. Então, quer dizer que pega todos os valores que vêm do infinito, menores que o A, e para no A. Então, você pode tanto escrever pela notação de intervalo, que é essa aqui, ou você pode usar a notação de conjunto, que é assim. Quando você escreve isso, significa os números reais, né? O x é um número real, é isso que ele está dizendo aqui na parte inicial do nosso conjunto, tal que o x é menor ou igual a 3. Aí a reta aqui, ela é bem intuitiva também para isso. Ó, menos infinito até 3, com 3 fechado, quer dizer que pega todos os números menores ou iguais a 3, quer dizer que o 3 está inserido no conjunto, que equivale a essa mesma notação aqui. Tá? Então, aqui tem a observação. Observe que o intervalo determina uma semirreta à esquerda, quer dizer, uma semirreta que só tem a parte à esquerda com origem no 3. Quando você coloca esse menos infinito aqui, ele pega todos os números negativos, mas não somente. Porque existe número positivo menor do que o 3? Existe. Exemplo, o 2.9, o 2.8, o 2.7 e assim por diante. Então, dessa maneira aqui, esse menos infinito está pegando todos os números negativos, mas também os números que vão até o 3. E quando você trabalha com infinito assim, o colchete do infinito é sempre aberto, porque a gente parte do princípio que não é possível você limitar o infinito. Se você fechasse aqui o colchete, você teria todo o infinito, e isso é uma contradição. Aqui tem as outras variações, né? Quando é só menor assim, você exclui o 3. Quando você quer valores maiores agora, por exemplo aqui, ele começa do A, incluindo o A, e pega todos os valores maiores que A. Se o A valer 3, então pega todos os valores maiores ou iguais a 3, porque está fechado aqui. Você pode perceber que o colchete está voltado para o A. Quando o colchete está voltado para o A, você fala que o intervalo está fechado no A, que é quando você insere o elemento no conjunto em questão. Então, aqui, por exemplo, ele começa no 3 e segue para o infinito. Por fim, o colchete está aberto aqui, quer dizer, então, que o A não pertence ao intervalo. Então, é uma desigualdade estrita, que é quando você exclui o início, no caso, que é o A, que nesse caso, exemplo, aqui é o 3 do intervalo. Então, nesse conjunto aqui, eles são os valores somente maiores, estritamente maiores, ou seja, ele acaba excluindo o 3 do conjunto.
você pode perceber que aqui você coloca a bolinha aberta. Entenderam esse resumo aqui, pessoal, todo mundo? Alguém quer fazer alguma ponderação, talvez? Ninguém? Então, vamos lá. Tranquilo? Beleza. Bom, aqui eu tenho um exemplo básico, pessoal. Esse exemplo aqui eu vou fazer aqui no caderno, depois eu pego e copio do meu caderno para essa página aqui, para poder mandar para vocês depois. Esse exemplo é o seguinte, ó. Ele fala assim, dados conjuntos x pertencente aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a x, que é menor que 3. O conjunto B, né, x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 1. E o conjunto C pega do menos infinito até o 2. Determinar a interseção B, a interseção C, a união B, união C. Fazer essas contas que estão aqui a partir desses conjuntos. Lembra que a interseção é o que está nos dois ao mesmo tempo. A união ela acaba juntando todo mundo. Então, a interseção ela pega só o que for comum aos dois e a união acaba juntando todos. Eu vou compartilhar com vocês meu caderno, vou mostrar então como é que a gente faz uma continha dessa. Depois eu pego e o que eu fizer aqui no caderno que não tiver no slide, eu coloco no slide depois antes de mandar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Não foi por algum motivo, deixa eu voltar aqui. Agora foi. Se tudo correr bem, pessoal, vocês estão vendo o meu caderno aí. Então, a gente vai fazer aquela atividade que eu acabei de mencionar. Eu só preciso copiar aqui os conjuntos para conseguir fazer os exemplos com vocês. É o exemplo 1. Então, nós temos 3 conjuntos. O conjunto A, que é x pertencente aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a x, que é menor que 3. O conjunto B, que é o x pertencente aos reais, tal que x é maior que 1. E o conjunto C, que é esse conjunto menos infinito até o 2. Aí tem as perguntas que ele faz para a gente. Ele pergunta quem é A interseção B, B interseção C, A união B e A união B, união C. Essas contas que ele pede para a gente fazer aqui. Então vamos lá, gente. O primeiro passo aqui é a gente pegar e fazer os desenhos, né, fazer os intervalos na reta real. Então, por exemplo, o primeiro conjunto aqui, ele vai de menos 1 até 3. Vou fazer um traço aqui. Tá? Se vai de menos 1 até 3, eu vou fazer assim. Vou colocar o menos 1 fechado, porque é menor ou igual. O menos 1 fica fechado aqui. E o 3 ele vai ficar aberto, porque é só menor. Lembra que quando é só menor, ele fica aberto. Então, o 3 fica aberto aqui. Dessa maneira, eu vou marcar aqui. Essa parte que eu estou marcando aqui de vermelho está me dizendo o seguinte, que esse conjunto começa no 1, incluindo 1, e termina no 3, excluindo o 3. Ele vai de 1, inclusive, e 3, exclusive. Aqui agora, x maior que 1, como é que vai ficar essa continha? Quando é maior assim, pessoal, você coloca só a bolinha aberta, só que tem que respeitar a disposição que você colocou os elementos. Por exemplo, se eu coloquei o elemento menos 1 aqui e o elemento 3 aqui, 1, ele não pode ficar antes do menos 1 e nem depois do 3. Então, eu vou colocar ele aproximadamente aqui para respeitar a disposição dos elementos que foram colocados. Então, está aqui o 1. Como é só maior, a bolinha ficou aberta, já que é só maior. E como é maior, eu pego a parte à direita. Ó, maior vai sempre para a direita aqui. Então, temos marcado aqui. Aí depois, quer ver? O item C aqui nosso, ele é quem? Vai do menos infinito até o 2. Como eu coloquei o menos 1 aqui, o 3 aqui, o 2 tem que ficar entre 1 e 3. E como assim está voltado para o 2 aqui, o colchete está voltado para dentro, eu vou deixar a bolinha cheia aqui.
Então, eu vou pegar valores o quê? Menores. Menores vai para a esquerda. Vai para a esquerda assim. E aqui, no caso, é o 2. Agora, eu vou fazer as contas que foram pedidas. Para fazer essas contas, é só eu traçar uma linha aqui embaixo e fazer cada uma delas. A primeira é a interseção B. Lembra que interseção é o que está nos dois ao mesmo tempo. Então, olha, o A e o B estão aqui. A interseção vai estar aqui. Esse pedaço aqui com esse pedaço aqui. Porque se eu analisar, vou tapar aqui, ó, esse pedaço começa do 1 e termina no 3, pertence tanto ao A quanto ao B ao mesmo tempo. Então, a nossa interseção, que é o que é comum nos dois ao mesmo tempo, pega do 1 aberto e do 3 aberto também. Então, pega daqui até aqui, é só essa parte interna. E eu posso pegar e escrever isso aqui de duas maneiras, ou com notação de conjunto, ou com notação de intervalo. As duas maneiras ficam corretas. Então, por exemplo, aqui eu posso escrever assim, ó. Vai de 1 até 3, colchete voltado para fora, que é equivalente a x pertence aos reais, tal que 1 é menor que x, que é menor do que 3. Escrever igual está em cima ou escrever igual está embaixo denotam a mesma coisa. Legal, pessoal, aí? Tem que vir até... Bom, vamos para o próximo, então. O próximo é B interseção C. Então, vamos lá. B interseção C aqui. Eu também vou traçar uma reta aqui. Eu vou trabalhar, no caso, agora com a B e com a C. A B está aqui. Eu vou trazer... Ó, a B está aqui. A C, pessoal, está aqui. Então, a parte comum entre a B e a C é essa parte aqui, ó, que começa no 1 e termina no 2. Aí, no caso, o 1, por ser aberto aqui, e por eu trabalhar com interseção, quer dizer que ele não pertence ao B, então, consequentemente, ele não vai estar na interseção de B com C. Então, aqui no 1 é aberto. Por sua vez, o 2 é maior do que o 1, então o 2 pertence ao B. Como ele está fechado aqui, então ele também vai pertencer à interseção. Aqui, então. Então, no caso, é aberto, aqui fechado. Como é que eu escrevo isso? Ó, 1 até 2, que é igual a quem? A x pertencente aos reais, tal que 1 é menor que x, que é menor ou igual a 2. Termina aqui. Vamos, então, fazer agora a união, pessoal. A união acaba juntando todo mundo. A união B, primeiramente. Então, vamos lá. Também vou dar um traço aqui para poder fazer as comparações necessárias. Lembra que a união ela só vai juntar. Então, se eu vou juntar A com B, ó, o A está aqui. Ele começa aqui no 1, inclusive o 1. O B, ele começa aqui no 1 e vai para o infinito. Então, perceba, se eu vou juntar esse conjunto finito, estou juntando com esse conjunto infinito, é só marcar, no caso, o 1 aqui, negativo, na verdade, o menos 1, e pegar toda a parte à direita dele. Porque aqui, no caso, como aqui vai para infinito, eu juntando esse A com essa parte infinita aqui, tudo isso aqui vai para infinito, então. E segue infinitamente. Aí, como é que eu represento isso, então, gente? Ó, como o menos 1 está aberto, eu deixo o colchete voltado para fora, vai de menos 1 até mais infinito. Quer dizer que não tem limitação aqui à direita, que é equivalente a x pertencente aos reais, tal que o x é estritamente maior, porque aqui é aberto, de menos 1. E segue dessa maneira aí. Por último, mas não menos importante, vamos fazer A união B união C. A união B união C, gente, vai ser isso aqui, ó.
Olha, percebam só. Se você analisar, tudo que tiver à direita, à esquerda do 2 aqui, o 2 ele começa aqui e vai para o infinito. Então, vai pegar toda a parte infinita aqui. Mas aqui no B, pega toda a parte o quê? Infinito depois do 1. Então, se eu vou unir, você pode perceber que vai dar todos os números reais. A despeito do que acontece aqui no 1, juntando só o A e o B, ó, o B pega todos os números maiores que 1. O C pega todos os números menores do que 2. Então, juntando o B e o C aqui, automaticamente eu tenho todos os números reais. Como é que eu represento isso? Por notação de conjunto, é só colocar menos infinito até mais infinito. Quer dizer que são todos os números reais. Por notação de intervalo, desculpa. Por notação de conjunto, é só você colocar x pertence aos reais e não colocar qualquer restrição na frente. Quer dizer que o x é um número real qualquer. Qualquer número real pertence a esse conjunto aí. Professor, Pois não, Vitor? uma relação de Conjunto e intervalo. intervalos ali. Você colocasse chaves abertas infinitas e chaves abertas para o outro lado, seria certo também? Eu me perdi no que você falou, Vitor. Pera, como é que é? Se eu colocasse, tirar só o infinito ali, em vez do menos infinito, vírgula mais infinito, se eu colocar só o infinito, estaria errado? Olha, eu não conheço essa notação, não. Eu conheço essa que eu escrevi aqui, eu entendi. No caso, colocar só infinito, mas aí não fica preciso, né? Porque tem que ser do menos infinito ao mais infinito. Tem que começar lá de um extremo até o outro. Porque pode ser infinito tanto menos quanto mais preciso. Ele tem que ser infinito. Tem que ser de menos infinito a infinito, porque tem que ser os dois, né? Tem que especificar, senão acaba dando ambiguidade. Porque na minha cabeça, quando você coloca infinito, você está adotando os dois. Não. Formalmente, não. Não? Não. Formalmente, não. Se tem essa notação, eu confesso que eu não conheço. É que tem que pegar os dois lados, infinito e menos infinito. Tranquilo, pessoal? Vamos dar sequência aqui. Qualquer coisa, só perguntar. Eu quero isso aí mesmo, interagindo, falando, tá? Fiquem bem à vontade. Bom, vamos lá então. Eu vou voltar aqui eu vou voltar aqui no caso para o slide para a gente poder continuar. Beleza. Opa, aqui. Agora sim. Pessoal, olha só. Para finalizar essa parte sobre conjuntos aqui, eu vou trabalhar com vocês, no caso, dois problemas clássicos, né? Onde você utiliza diagrama de Venn para resolver conjuntos. É bem interessante isso aqui, tá? É quando você vê uma aplicabilidade de conjuntos na resolução de problemas. Então, temos um primeiro exemplo aqui, eu vou ler para vocês, depois eu compartilho novamente o caderno para a gente poder pegar e resolver. Ele fala assim: dos 36 alunos do primeiro ano do ensino médio de certa escola, sabe-se que 16 jogam futebol, 12 jogam vôlei, 5 jogam futebol e vôlei. Voleibol, né? Quantos alunos dessa classe não jogam futebol ou voleibol? A ideia aqui é o seguinte: esse tipo de problema aqui é um problema onde, quando você fala que 16 jogam futebol, não significa que 16 jogam apenas futebol. Quando você fala que 12 jogam vôlei, não significa que jogam apenas vôlei. Então, quando você escreve uma coisa do tipo 16 jogam futebol, dentro desses há um conjunto aí, há um subconjunto aí que acaba jogando também vôlei ao mesmo tempo. Ou seja, existe aqueles que jogam vôlei ao mesmo tempo, que nesse caso aqui seria um total de 5. Esses 5 aqui, que jogam futebol, deixa eu destacar aqui, quer ver? Esses camaradas aqui que jogam futebol e vôlei, eles estão inseridos tanto dentro desses 12 aqui, quanto dentro desses 16 aqui. Então, como é que a gente resolve um problema com essas características aqui? Deixa eu só ler aqui.
Não, na verdade, os problemas ainda não sei se foram disponibilizados. Eu acho que eu não disponibilizei isso. Eu confesso que eu não me lembro aqui. Tá? Muito bem. Então, essa conta aqui é o seguinte. Então, primeiramente, mas de qualquer forma, Juliano, depois eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Tá? Depois eu pego, a minha intenção é pegar e colar aqui nesse espaço aqui as contas que nós fizermos aqui no caderno para depois pegar e disponibilizar para vocês. Vocês vão ter acesso a isso aqui, tá bom? Beleza, então. Aí, como é que eu resolvo, então, um problema desse? Gente, eu vou aqui anotar quais são as informações dele para depois pegar e resolver com vocês aqui do caderno. Nós temos um total de alunos, que são 36 alunos, que jogam futebol. São 16 que jogam vôlei. São 12 e que jogam ambos. São, no caso, 5. A pergunta é, quantos alunos dessa classe não jogam nenhum desses dois esportes aqui? Vou compartilhar o caderno de novo com vocês para fazer essa conta com vocês, então. Beleza. Aqui, gente, eu acabei anotando as informações que eu falei. Total são 36, futebol 16, vôlei 12 e ambos 5. Como é que eu faço, então, uma conta dessa? Você vai utilizar os diagramas de Venn, que se escreve assim, ó, diagrama de Venn. Se não for assim, é algo muito similar a isso. Como você tem futebol e vôlei, a gente vai fazer um diagrama. O diagrama é uma bola para o conjunto futebol e um diagrama para o conjunto vôlei. Assim, então eu coloco futebol e aqui eu coloco vôlei. Esse exemplo aqui é um exemplo mais simples, que até com raciocínio lógico você conseguiria resolver. Mas o que eu vou explicar aqui funciona em qualquer tipo de conjunto, de problema, seja ele complexo quanto que for. Então, por exemplo, que jogam futebol e vôlei tem 5 ao mesmo tempo. Você sempre começa por essa parte aqui que é a interseção dos dois. Esses 5 aqui joga tanto futebol quanto vôlei. Começa sempre pela interseção dos dois. Qualquer que seja esse tipo de problema, a estratégia é essa. Que jogam futebol tem 16. Aí, para saber quem joga apenas futebol, você pega os 16 menos os 5 que estão aqui. E dá, então, 11. Esses 11 que ficaram aqui nessa região aqui, pessoal, é quem joga apenas futebol, que é o total menos os 5 que jogam os dois. Com o mesmo raciocínio, eu consigo saber quem joga apenas vôlei. Vou colocar 12 menos 5. Dá para saber quem... Continuando, pessoal. Então, aqui no caso, esse 12 menos 5 aqui joga apenas vôlei, que são 7. Beleza. Agora, quem é que joga futebol ou vôlei? Quem joga futebol ou vôlei quer dizer quem joga apenas futebol, quem joga os dois e quem joga apenas vôlei. Se eu somar o 11 mais o 5 mais o 7, significa jogar futebol ou vôlei. Esse O aqui, ele não exclui. Esse O aqui tem a ver, no caso, com união, ele junta. Tá? Quer dizer, que pode jogar ou apenas futebol, ou apenas vôlei, ou os dois. Então, se eu somar aqui, 11 com 5 vai dar o quê? 16. 16 com 7 é 23. Então, essas pessoas aqui, ou elas jogam apenas futebol, ou elas jogam apenas vôlei, ou elas jogam os dois ao mesmo tempo, né? Futebol ou vôlei. Certo essa ideia aqui, pessoal, ou não? Tranquilo? Aí, como é que eu procedo agora para concluir isso aqui? A pergunta é quantos jogam apenas... Aliás, a pergunta que o livro faz, que o exercício faz, é quem não joga nenhum nem outro, né? Quem não joga nenhum dos dois. Bom, quem é que não joga nenhum dos dois? Quantos alunos não jogam nenhum dos dois? Então, nenhum vai ser o total de alunos, que são 36, menos quem joga pelo menos um, que são 23. 36 menos 23 vai dar o quê? 3, vai dar 13, então. Então, 13 não jogam nenhum.
Legal, pessoal, esse exemplo aqui mais elementar. Então, a grande sacada desse tipo de exercício é o que eu falei, você sempre começa pela interseção deles, sempre começa aqui pelo meio. Esse que é o segredo. Deixa eu fazer com vocês agora, então, o outro exemplo que eu selecionei aqui também. Voltando aqui para o slide. Aqui tem um outro exemplo, até mais completinho. Em um curso de idiomas, foi feita uma pesquisa com adolescentes para verificar quais línguas estrangeiras eles gostariam de aprender. O resultado foi o seguinte: 23 gostariam de aprender inglês, 24 espanhol, 25 italiano, 12 de aprender inglês e italiano, 10 gostaria de aprender italiano e espanhol, 9 de aprender inglês e espanhol e 7 gostaria de aprender os 3 idiomas. A pergunta é quantos alunos foram entrevistados. A gente vai presumir que pelo menos que todos os alunos gostariam de aprender pelo menos um idioma. A gente vai presumir isso, que pelo menos cada um respondeu pelo menos um dos idiomas. Presumindo isso, eu consigo fazer essa conta. E como é que eu faço então, gente? Lembre que quem fala que esse 23 que falou que quer aprender inglês, não significa que quer aprender apenas inglês. Dentro desses 23 aqui, há pelo menos 9 que querem aprender também o quê? Espanhol e italiano. Então, quando fala que 24 quer aprender espanhol, não significa que quer aprender apenas espanhol. Dentro desses 24, estão inseridos também aqueles que querem aprender inglês e italiano ao mesmo tempo. E esse raciocínio que eu tenho que seguir. Eu tenho que analisar quantos... Eu sempre começo pelo meio. Como aqui eu tenho três entidades aqui, 3 elementos aqui, que é inglês, espanhol e italiano, eu vou ter 3 diagramas e vou começar a preencher pelo meio deles. Tá? Eu vou fazer, então, novamente com vocês o compartilhamento aqui do caderno para a gente conseguir pegar e resolver isso aí. Vamos lá, então. Quer ver? Deixa eu compartilhar o caderno. Ah, deixa eu escrever isso, senão me perco. Vamos lá. Esse exemplo 2 aqui. Então, nós temos aqui 23, vou colocar inglês, 24, espanhol, o 25 aqui, no caso, italiano, aí, no caso, 12, inglês e italiano, continuando, 10, italiano e espanhol, 12 inglês e italiano, 10 italiano e espanhol, 9 inglês e espanhol. Ok, 9 inglês e espanhol. E no caso, 7 os 3. Ô, professor, você está escrevendo alguma coisa? Eu estou escrevendo para mim aqui, mas vou compartilhar com vocês, só um minutinho. Eu estou anotando os dados aqui, senão me perco. Tá? Eu só estou escrevendo aqui porque vou compartilhar agora, Vitor. Então, olha só, está aqui. Agora vocês estão enxergando o que eu estava falando aí, gente. Ó. Eu só anotei os dados aqui, senão me perdia, né? Então, 23 inglês, 24 espanhol, 25 italiano, 12 inglês e italiano, 10 italiano e espanhol, 9 inglês e espanhol, 7 inglês, italiano e espanhol. Eu coloquei IN inglês e IT italiano por questões óbvias. Então, vamos lá. Como eu tenho aqui no caso 3, né? 3 elementos aí, eu vou ter 3 diagramas então. O primeiro diagrama aqui, gente, vai ser o seguinte. Vou fazer o primeiro aqui, fazer maior para poder caber todos os elementos aqui. Tem que fazer 3 diagramas onde os 3 existe interseção entre eles. Que estão aqui. Então, aqui eu vou colocar o inglês, aqui eu vou colocar o italiano e aqui eu vou colocar o espanhol. Nessa conta, você sempre começa pelo meio. Como eu tenho 3 elementos aqui, eu vou começar, então, 3 conjuntos aqui, eu vou começar, então, pelo meio dele.
Quem quer, no caso, inglês, italiano e espanhol, é um total de 7. É um total de 7. Depois que eu preencho a interseção dos 3, eu passo para o caso 2 a 2. Então, por exemplo, 12 quer inglês e italiano. Então, 12 inglês e italiano. Já tem 7 aqui, então vão sobrar quanto? 5, porque 7 com 5 dão os 12 que estão aqui. Aqui, ó, 10 italiano e espanhol. 10 italiano e espanhol. Como já tem 7 aqui, vão sobrar 3. Depois, 9 inglês e espanhol. Inglês e espanhol está aqui. São 9 no total. Já tem 7. Então, faltam 2. Então, igual eu falei, a gente começa pelo meio e depois vai para as periferias. Do meio para a periferia. Agora, vamos ver o inglês aqui. Inglês tem um total de 23, mas já tem 5, 7 e 2 que estão aqui dentro. Então, tem que pegar o 23 e subtrair o 5, o 7 e o 2, para ver quem quer apenas inglês. Aí, pegando 23, menos 5, menos 7, menos 2, vai dar, no caso, 9 aqui. Dá 9. Tá? Depois aqui, ó, o total de espanhol são 24. Então, eu pego 24 menos quem? Menos 5, menos 7, menos 3. Faço essa continha aqui. Que dá 9 também. É 25 menos 7, 24 menos 5, menos 7, menos 3. E por fim aqui, ó. Opa. Espera aí que eu me equivoquei aqui, pessoal. Na verdade, aqui esse diagrama é do italiano. Italiano são 25. Então, aqui, na verdade, está errado. Não é 24 aqui, é 25. Só acertar. Então, vamos lá. No lugar desse 4 aqui, na verdade, é um 5. Isso. Aí, então, fica 25, menos 5, menos 7, menos 3, que dá, então, 10. Agora, o espanhol, sim. O espanhol são 24, menos 2, menos 7 e menos 3. Então, 24, menos 2, menos 7, menos 3, que dá, então, 12. Aí, uma vez montado aqui o diagrama, pessoal, a conta agora é simples. É só pegar e somar os elementos que estão dentro de cada espaço aí. Então, por exemplo, vou somar um 9, né? O total aqui, que é o que ele pergunta, né? Quantos alunos foram entrevistados? Vai ser o 9 mais o 2, mais o 7, mais o 5. Ó. 9, 2, 7, 5, 10, 3 e 12. Ó. 9, 2, 7, 5, 10, 3 e 12. Somando isso aqui vai dar o total de estudantes entrevistados aqui que preferem ou que querem um dos 3 cursos aí. Então, 9, mais 2, mais 7, mais 5, mais 10, mais 3, mais 12. Dá um total de 48. Alguma pergunta, pessoal, sobre isso aqui que vocês gostariam de fazer? Nenhuma? Então tá. Aí depois, igual eu falei, depois eu pego e mando isso aqui para vocês, tá? Não se preocupem, não. O que eu vou fazer agora é a sequência. A gente vai fazer agora, efetivamente, o que eu planejei para a aula de hoje. Isso aqui era para ter feito na última aula, mas a gente não conseguiu fazer em virtude do atraso que tivemos. Beleza, deixa eu pegar e abrir, então, outro PowerPoint que eu tenho aqui. Aqui acabou, tá? Só explicando aqui, beleza. Fim da apresentação. Só um minuto, eu estou compartilhar aqui com vocês.
Pessoal, muito bem. Vocês estão vendo aí a definição do que é porcentagem. Lembrando que essa aula aqui agora vai ser sobre porcentagem, trabalhando com regra de 3, acréscimo e descontos sucessivos, juros simples e juros compostos. Vamos ver até onde a gente vai aqui. Aqui tem a definição clássica do que é porcentagem, né? No ensino fundamental, estudamos que a porcentagem é uma forma usada para indicar uma fração de denominador 100, ou qualquer representação equivalente a ela. Aqui tem algumas coisas, quer ver? Aqui temos alguns exemplos. Se você analisar, 50% de alguma coisa é a mesma coisa que 50 dividido por 100, porque porcentagem é uma fração com denominador 100. Então, se você quiser pegar aqui 50% e converter isso aqui para um número decimal, é só pegar e dividir por 100, que equivale a meio, que equivale a 0,5, a 0,50 ou 0,5, que é metade. Resumidamente, toda vez que você quiser calcular alguma porcentagem de alguma coisa, é só você pegar e multiplicar essa coisa pelo número decimal correspondente. Por exemplo, aqui, quer ver? Só um minuto de tentar escrever, que eu não sei por que não está escrevendo. Só um minutinho, gente. Não sei por que ele não está escrevendo. Queria que aparecesse a caneta aqui, ele não está aparecendo. Coisa que eu não sei explicar. Então, vamos lá. Se, por exemplo, se eu quiser calcular uma porcentagem de alguma coisa, é só pegar essa coisa e multiplicar pelo valor da porcentagem que eu estou trabalhando. Tá? Resumidamente, é isso. Deixa eu ver aqui, só um detalhe. Tá. Então, olha só, gente. Vamos pegar um exemplo aqui que eu já tenho aqui na sequência. Esse exemplo aqui eu também vou fazer com vocês no caderno, mas depois já tá impresso aqui, não vai precisar pegar e colar ele aqui, não. Esse exemplo é o seguinte, ó. Ele fala assim, o salário de Felipe é R$2.000 por mês, e o de Renato corresponde a 85% do salário de Felipe. Aí pergunta aqui qual é o salário de Renato. Lembra, igual eu falei para vocês, essas contas aqui, essas aulas aqui, são aulas onde estou trabalhando com a parte elementar para depois começar a trabalhar com coisas mais sofisticadas. Então, é um exemplo simples? Sim, mas o intuito é que a gente comece a partir de exemplos mais elementares como esse. Então, o que acontece aqui é o seguinte, quer ver? Vou fazer para vocês aqui, vou compartilhar o caderno, que fica mais fácil para entender. É o exemplo 1 da nossa aula 2. Só um minutinho que eu tenho que anotar os elementos. Aqui temos o Felipe, que ele ganha 2.000. E tem o Renato aí, que ele ganha 85% do salário do Felipe. A pergunta é, qual o salário do Renato? Vamos lá. Eu já anotei aqui, pessoal, os dados, é que é muito simples. Uma conta dessa tem duas maneiras de fazer. Vamos fazer das duas maneiras. Duas maneiras pelo menos, tá? Tem duas maneiras pelo menos. Tem a maneira padrão, que é utilizando regra de 3. Quando você fala em regra de 3, basicamente é você comparar duas grandezas. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu sei que o salário do Felipe aqui são R$2.000. Então, eu sei que é o total que eu estou trabalhando aqui. Então, ele acaba equivalendo a 100%. Agora, eu sei que o salário do Renato é 85% do total que o Felipe ganha. Então, por regra de 3, eu coloco porcentagem embaixo de porcentagem assim e boto um X aqui. O bom de trabalhar com regra de 3 é que você consegue fazer exemplos assim de maneira bem generalizada mesmo. Tá? Ele funciona em geral sempre, regra de 3, uma coisa que ajuda pra caramba. Aí como é que eu procedo aqui?
Para resolver isso é muito simples. Eu posso cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. Aí eu posso pegar e multiplicar invertido. X vezes 1 vai dar x. 85 vezes 20, 20 vezes 85, vai dar, no caso, 1.700. Quer dizer, então, que o salário do Renato é de R$ 1.700. Esse aqui vai ser o salário do Renato. Tá? Uma outra maneira de fazer mais direta aqui seria fazer assim, quer ver? Outra maneira. Se eu quiser calcular 85% de 2.000, 85% de 2.000, é só pegar o 85 em formato de número decimal. Como toda porcentagem é uma fração com denominador 100, 85% é 0,85, né, dividindo por 100, vezes 2.000. Fazer essa conta aqui com regra de 3 ou fazer essa conta aqui são equivalentes. Então, quando eu quiser calcular a porcentagem de alguma coisa, é só transformar a porcentagem em número decimal e multiplicar diretamente. Então, se eu pegar 0,85 e multiplicar por 2.000, dá exatamente os 1.700. Qual que é a vantagem de cada um? Eu gosto muito de regra de 3 porque abrange mais problemas, que talvez se eu quiser fazer direto assim eu possa errar. Então, por isso que eu sempre gosto de utilizar a regra de 3 também, porque, em geral, eu consigo fazer problemas mais complexos utilizando a regra de 3. Bom, vamos voltar aqui para o slide para a gente ver, então. Deixa eu compartilhar com vocês de novo. Aqui, então, pessoal, temos aqui novamente o slide. Então, aqui... Então, aqui nós temos a solução que eu mencionei para vocês, né? Aqui fica impresso. Seguindo aqui, olha. Aqui tem um outro exemplo. Essa questão do IPI aqui realmente aconteceu em 2012, né? Aconteceu algumas vezes para incentivar a compra de carros na época. Eu peguei, inclusive, cheguei a comprar um carro uma vez com desconto assim. Por isso que eu me lembro muito bem. Fala o seguinte, após a redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, a queda de 10% dos preços, as vendas de automóveis comerciais leves, caminhonetes e vans registram recorde para o mês de junho, desde quando os números começaram a ser medidos, em setembro de 2003. Segundo fontes do setor, venderam-se 340,3 mil veículos, alta de 24% em relação a maio de 2012 e de 18,6% sobre junho de 2011. Aí fala assim, de acordo com essa notícia, quantos veículos foram vendidos em maio de 2012? Então, só para deixar bem claro, pessoal, esse valor aqui de 304 mil, esse valor aqui de 304 mil aqui, 0,3, é a quantidade que foi vendida no mês de junho, tá? Eu só queria entender o porquê que a minha caneta não aparece, pessoal. Não faz sentido aqui. Tentando querer saber aqui. Aparecia antes na outra apresentação e nessa aqui não aparece. Enfim, depois eu vejo o porquê disso. Então, vamos lá. Ele está falando para a gente aqui o texto que em junho de 2012 foram vendidos 340,3 mil veículos e que isso aqui equivale a uma alta de 24% em relação a maio de 2012. O que ele pergunta para a gente aqui é qual foi a quantidade de veículos vendidos em maio de 2012. Então, vamos novamente compartilhar o caderno para a gente poder fazer essa conta. Então, exemplo 2 aqui. Então, vamos lembrar o seguinte, pessoal. Se eu analisar os dados aqui do problema,
os dados são esses, ó, que em junho de 2012 foram vendidos 340,3 mil veículos. Isso aqui equivale, né, a uma alta de 24% em relação a maio de 2012. Aí a pergunta que ele faz para a gente, que são as informações, é qual a quantidade de veículos vendida em maio? Quantidade de veículos vendidos em maio de 2012. Como é que eu faço uma continha dessa? Pessoal, também não tem muito segredo aqui não, tá? A ideia aqui é o seguinte. Você tem que analisar que, assim, em junho foi vendido essa quantidade aqui. E essa quantidade equivale a 24% em cima do que foi vendido em maio. Certo? Então, quer dizer, e o que ele pergunta para a gente aqui é qual foi a quantidade vendida em maio. Então, tem que observar que esse 340,3 mil aqui, ele não é o 100% em relação a maio. Tá? Ele equivale a 24% do total vendido em maio. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para vocês com isso é o seguinte, que em maio foi vendido 100% dos veículos. E esse 24% aqui quer dizer que vendeu 24% a mais do que aqueles 100% que foram vendidos em maio. E esse 24% aqui a mais, junto com aqueles 100, equivale aos 340,3 mil. Como é que eu processo, então, uma conta com esse formato aqui? Da seguinte maneira, quer ver? Se eu analisar, então, em junho, né? Em junho, em termos de porcentagem, qual foi a venda em junho? Em junho vendeu tudo que vendeu em maio, que foi os 100%, mais os 24% a mais, que deu então 124%. Então, em junho vendeu os 100% de maio e mais 24%. E essa quantidade aqui, então, equivale a 340,3 mil. Então, usando regra de 3, eu posso fazer assim, olha. O que foi vendido em maio o que foi vendido em junho foi de 340,3 mil, que equivale a 124% relativo a maio, e em maio, então, foi vendido 100%, que equivale, então, a X. Eu não sei se ficou clara essa continha aqui. Que agora, uma vez montada a conta sai com facilidade. Entenderam por que eu igualei a 124? Porque foi 24% a mais do que vendeu em maio, que eu não sei quanto que é, mas eu sei que eu posso chamar de 100%. Aí, montada essa continha aqui, pessoal, sai fácil agora. 124x, multiplicando invertido, é igual a... Eu só pego essa vírgula aqui, né, multiplicando, vai pular para cá, duas casas. Logo, meu x fica 34 e 30 dividido por 124. Ou seja, x nosso aqui vai ser 34 e 30 dividido aqui por 124, que dá então 274,5, tá? Aproximar para 0,4 mil, aproximadamente. Tranquilo, gente? De boa aí, todo mundo? Bom, vou seguir aqui. Qualquer coisa, pessoal, fique à vontade para perguntar. Vou voltar aqui, então, ao slide, agora,
Tá aqui o slide, e aqui eu fiz eu fiz a cópia aqui do exercício, tá? Colocou o valor aproximado aqui, 274,4 mil. Ele colocou dessa maneira aqui, que é basicamente o que foi feito aqui. Vamos para o exemplo 3. Ah, tá, gente. Tanto esse exemplo aqui quanto esse exemplo 3 aqui, esse aqui realmente eu não estou recordando se é de Enem, não. Acho que isso aqui é de vestibular. Esse aqui é de Enem, esse exemplo 3 aqui. E ele tem uma pegadinha dele, de raciocínio lógico. Esse exemplo 3, ele fala o seguinte para a gente, ó. Opa, espera aí que vocês não estão vendo. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Aqui. Agora vocês estão vendo aqui o exemplo 3. Esse exemplo 3 aqui é o seguinte, pessoal. Ele fala assim, né? A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como mostra a pesquisa abaixo realizada com os jogadores profissionais dos 4 principais clubes de futebol do Rio de Janeiro. Enfim, aí temos aqui ensino fundamental, incompleto, fundamental, médio incompleto, médio e superior incompleto. Aqui tem os dados que é de 27 de julho de 2005. A pergunta que ele faz para a gente aqui é o seguinte: de acordo com os dados, o percentual dos jogadores dos 4 clubes que concluíram o ensino médio é de aproximadamente. Vamos lembrar o seguinte, pessoal. Quem é que conclui o ensino médio? É quem está dizendo aqui que são os 54, de 54 que eles concluíram o ensino médio. Mas os 14 aqui do superior incompleto também. Porque para você poder fazer o ensino superior, em particular, você tem que ter feito o ensino médio. Então, nesse caso aqui, eu deverei somar os 54 que está aqui, com esse 14 aqui, para ter o total de pessoas que concluíram o ensino médio. Aí tem esse total de pessoas que concluíram o ensino médio. Com os 112 jogadores que estão aqui, eu consigo, então, achar a porcentagem de pessoas que concluíram o ensino médio. Então, vamos lá. Esse aqui vai ser o exemplo 3. Eu só vou escrever aqui na minha folha para depois resolver com vocês. O total de jogadores são, cadê aqui que eu perdi? 112. 112 é o total. Que concluíram o ensino médio foi 54. Deixa eu anotar aqui, só um minuto. Que concluíram o ensino médio. Médio. Então, foi um total de 54, mais quem ingressou no ensino superior, que foram 14. Que dá um total de 68, então. Então, a pergunta é... Oi? Mas no enunciado, ele não diz que cada coluna dessa daí é exclusiva para aquela modalidade. Eu teria que concluir isso daí, de alguma forma. Você entendeu o que eu falei? Vitor, mas olha só. Tudo bem, mas não é que é exclusivo. Por exemplo, eu concordo com... Mas, por exemplo, esse 54 aqui, ele concluiu também, estava também nos anteriores. Mas, por exemplo, o 14 aqui, ele não concluiu o ensino médio, por exemplo. O 16 também não. Certo? O 14 também não. Eu entendi, você está presumindo o seguinte, né? Que, por exemplo, quem concluiu o 14 aqui, eventualmente pode ter também concluído o ensino médio, é o que você está dizendo, não é isso? Seria. Mas na verdade, não. Na verdade, os 14 que concluíram o ensino no superior incompleto, eles já estão no ensino médio, entendeu? Sim, sim. Então, tem que somar o 14. Não precisaria somar os dois, porque ele já está ali no ensino médio. Não é isso não. Eu entendi o que você falou, entendi. Mas nesse caso aqui, eles são autoexcludentes, sim. No caso, os 14 que estão aqui estão separados, estão sendo acrescentados. Os 54 que estão aqui, certo? Esses 14 aqui são separados. Eu entendi o que você falou. Mas nesse caso, não, são separados. Aqui 54 só concluíram o ensino médio. Esses 54 concluíram o ensino médio e não foram para o superior. E os 14 não, já estão no superior.
Essa é a interpretação aqui. Entendi. Entendeu? Tranquilo, mas aí agora essa conta ela sai fácil. Deixa eu compartilhar com vocês de novo aqui o caderno. Tá aqui, ó. Então, que concluíram o ensino médio foi os 54 que só fizeram o médio, mas que estão no ensino superior. E o total de alunos são 112. Então, qual o percentual de alunos que concluíram o ensino médio? Eu pego 112 igual a 100%, que é o total de alunos, pego os 68 aqui, igual a x, e multiplico invertido. Então, eu vou ter 112x igual a 6.800. Logo, x vai ser igual a 6.800 sobre 112. Dividindo aqui, 6.800 dividido por 112, dá então 60,7, que no caso é aproximadamente 60%. Pelas respostas que estão aqui. Ó, estão vendo aqui no caso 14, 48, 54, 60. Então é aproximadamente 60%. E eu coloquei aqui a resposta, né, da maneira que o livro fez, mais compacta, mas depois eu coloco a minha resposta também aqui. Então, no caso, 60% dos jogadores concluíram o ensino médio. Beleza, então, pessoal. Vamos seguir aqui. Ok. Isso aqui é interessante. Eu vou explicar com bastante calma para vocês. Depois a gente pega e faz um exemplo. Ele fala o seguinte, ó, acréscimos e descontos sucessivos. Quando os acréscimos são sucessivos, podemos realizar os cálculos da seguinte maneira. Chamamos P0 o valor inicial, I1, I2, I3 e N as taxas de acréscimos sucessivos em decimal, tudo em decimal. Os valores obtidos após cada acréscimo são denominados P1, P2, P3, Pn, respectivamente, podendo ser calculado da maneira que está aqui. Pessoal, eu vou me ater aqui, no caso, a última parte que está aqui embaixo. Tá? Essa última parte que está aqui embaixo, aqui. No caso, ele fala que P, que é o valor total, é igual a P0 vezes P1 mais I1 vezes P1 mais I2 vezes P1 mais I3, assim por diante. Isso aqui, na verdade, é o seguinte, para que vai servir isso aqui? Deixa eu explicar para vocês. Vamos pegar um exemplo clássico, caderneta de poupança. Né? Não sei se vocês têm caderneta de poupança, que é uma coisa de velho, mas eu ainda tenho. Na caderneta de poupança, você tem um valor inicial que você aplica lá. Você vai ter um valor inicial, que no caso é o P0. E a cada mês que você deixa o seu dinheiro lá, ela vai render uma quantidade diferente. Um mês ela rende 0,5%, outro mês ela rende 0,8%. A caderneta de poupança ela sempre rende muito pouco, tá? Então, a cada mês ela vai render. Então, se você quiser saber o quanto rendeu no final dos 12 meses, supondo que você deixou um ano lá, é só você fazer essa continha aqui. 1 mais a primeira taxa, em decimal, depois 1 mais a segunda taxa e assim por diante. Um exemplo mais prático, talvez agora, nesse momento que todos estamos vivendo, é o aumento aí da gasolina, né? Que em um mês subiu várias vezes, né? Então, se você quiser saber o aumento total, né? Se você tem a porcentagem, é só você pegar o valor inicial e ir multiplicando. 1 mais o primeiro aumento, em porcentagem em número decimal, 1 mais o segundo aumento e assim por diante. E se eventualmente, né, tivesse alguma redução percentual, você poderia colocar a redução como 1 menos aquele percentual. Eu vou fazer aqui um exemplo com vocês, pessoal, que é bem interessante isso. Vamos fazer esse exemplo aqui. Enfim, ele fala assim, olha, um exemplo aqui da FUNESP, então. Se a taxa de inflação de janeiro é 6% e a de fevereiro é de 5%, então a taxa de inflação no bimestre janeiro-fevereiro é D. Como é que eu faço uma conta dessa? Então, suponha que subiu 6% em janeiro e depois subiu 5% em fevereiro. Qual que é a taxa total? É 5 mais 6? Não, não é 5 mais 6. Porque se subiu 6% em janeiro,
o 5% que sobe em fevereiro, ele vai incidir não sobre o valor inicial, mas sim sobre o valor já acrescido de 6%. Eu vou compartilhar aqui o caderno que eu consigo explicar isso melhor para vocês. Aqui, pessoal, quer ver? É o exemplo 4 aqui. O exemplo 4 ele fala assim para a gente. Supõe, então, que no determinado produto, aí, seja gasolina, seja o que for, subiu 6% em janeiro e depois subiu 5% em fevereiro. Qual foi a taxa de aumento total nesses 2 meses? Não foi 11, não é só somar não, porque esse 6 aqui, ele incide sobre o valor inicial, mas o 5 vai incidir sobre o valor inicial acrescido aqui de 6%. Então, para você calcular essa taxa aqui que está sendo pedida, você faz assim. Você pega 1 mais 0,06, porque 6% em decimal é 0,06, vezes 1 mais 0,05. Novamente, porque 5% em decimal é 0,05. Quando você multiplicar esses dois valores aqui, vai ficar assim, 1,06 vezes 1,05. Multiplicando esses dois aqui, ó, 1,06 vezes 1,05. Vai dar aqui 1,113 é 100. 1,113. Agora, esse 1 aqui, pessoal, ele está equivalendo ao 100%. Em todos os casos, esse 1 aqui, ele equivale ao 100%. Então, esse 1,113 aqui, para você ter somente o valor aumentado, que aumentou, é só você perceber que 1,113 é igual a 1 mais 0,113 é 100. Logo, esse valor que fica aqui é a taxa de aumento. Ou seja, nesse caso vai ser de 0,113 em decimal, que equivale a 11,3%. Quer um exemplo? Vamos fazer um exemplo aqui extra aqui, quer ver? Exemplo extra. Suponha que você vai comprar uma coisa que tenha subido muito ultimamente. Vou colocar a gasolina mesmo, que eu acho que é um exemplo bem clássico aí. Suponha que em janeiro, 1 litro de gasolina, lá no início de janeiro, né, custasse, vamos colocar, R$ 4,60. Né? No início de janeiro custava isso aqui. Para quanto que foi a gasolina em fevereiro, então, se a gente seguir esse padrão aqui? Seria o seguinte, ó. Você pega o 4,6 vezes 1 mais 0,06 vezes 1 mais 0,05. Isso aqui quer dizer que é o aumento de janeiro e junto com o aumento de fevereiro. Se eu calcular isso aqui, multiplicando assim, 4,6 vezes 1,06 vezes 1,05, quer dizer que o litro aqui foi para R$ 5,11 aproximadamente. Agora, façam essa conta aqui usando regra de 3, utilizando esse valor aqui. Por exemplo, ele custava R$ 4,60, que é o 100%. Pessoal, se subiu 11,3%, então para quanto que foi em porcentagem? Foi o 100% mais o 11,3%, que dá então 111,3%. Se a minha conta, se a minha lógica estiver certo, quando eu efetuar essa regra de 3 aqui, vai ter que dar exatamente a mesma coisa. Porque eu já estou calculando aqui, nesse fator aqui do 11,3, já está inserido tanto o aumento do 6 em janeiro, quanto o aumento do 5% em fevereiro. Lembrando que esse 5 aqui, ele não incide só em cima do valor inicial, incide sobre o valor de janeiro já acrescido de 6%. Então, fazendo a continha aqui, ó, vai dar isso aqui. Pego 111,3 vezes 4,6. E dá esse número aqui.
Que aí dividindo por 100, de fato, divide por 100 aqui, ó, vai ficar 511,98 dividido por 100, dá então 5,11 centavos, desprezando as outras duas casas decimais aí. Então está correto. Perceba que esse valor aqui e esse aqui são iguais como era previsto. Tranquilo, pessoal? Aqui todo mundo entenderam isso? Bom, vou voltar aqui. Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais um exemplo, senão eu paro. O próximo que eu coloquei aqui. E aqui tem a conta feita aqui direitinho, tá? Só que, igual como eu acrescentei algumas coisas, o que eu acrescentei não tem aqui. Deixa eu fazer esse exemplo 5 aqui, só para a gente finalizar, pessoal. Vamos finalizar aqui no exemplo 5. Ó. A taxa a seguir mostra a variação do preço do dólar em uma semana qualquer em termos percentuais. No valor acumulado desses 5 dias, o que aconteceu com o preço do dólar? Subiu ou caiu? Aí pergunta, quantos por cento? Nós temos aí uma tabela, né? Eu vou fazer o seguinte, como eu tenho que seguir essa tabela aqui, eu vou ler o exemplo com vocês e vou montar ele aqui. O que eu faço, depois eu mostro para vocês como é que foi feito. O que eu faço basicamente é o seguinte, olha, tudo que for positivo eu vou somar, tudo que for negativo eu vou subtrair. Por exemplo, menos 0,35, eu não vou trabalhar com ela em forma de porcentagem, vou trabalhar com ela em forma de número decimal. Então, 2,35 equivale a 0,0235, entendeu? Para você converter um número de porcentagem para número decimal, é só pegar e dividir por 100. Então, finalizando aqui, quer ver? Vou mostrar para vocês. Deixa eu montar minha conta aqui, depois eu pego e mostro para vocês. Deixa eu fazer o seguinte, quer ver? Dá para compartilhar os dois aqui. Espera aí, pessoal. Eu quis fazer uma coisa que eu não consegui aqui. Enfim, deixa eu voltar aqui então. Aqui vocês estão vendo o PowerPoint. Aqui nós temos, igual eu falei para vocês, a variação do preço do dólar aqui. Eu vou montar essa conta com vocês aqui. O que eu queria que eu não consegui fazer, que eu não estou tendo acesso, é compartilhar de outra maneira que eu conseguisse mostrar tudo, mas ele não está fazendo isso. Eu acho que é porque eu não estou como anfitrião, pode ser isso. Ok. Deixa eu perguntar, vocês conseguem ver alguma coisa, pessoal, nesse momento aí, ou não? Aparece alguma coisa para vocês, ou não? O slide. Ah, só o slide. Se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer isso, ele diminuiu, provavelmente, né? Uhum. E aqui está aparecendo o caderno do lado. Agora sim. Não, calma aí. Deixa eu fazer assim. Vocês devem ter o meu caderno aí do lado, provavelmente. Vocês devem ter, no caso, o slide à esquerda e o caderno à direita, correto? É, mais ou menos. Só que o caderno está ocupando uma parte do slide Ah, ainda. sim, verdade. Então, é tranquilo, senão fica muito pequeno aqui. Aí. Beleza, então. É isso que eu estava querendo. Porque aqui a gente pode fazer o seguinte. Se vocês observarem aqui, pessoal, como aqui é menos 2,35, eu posso colocar assim aqui, ó. Aqui está travado. Não funciona não. Eu estou tentando, simplesmente travou a câmera aqui. Espera aí, pessoal, espera aí. Voltou a câmera aqui. Não estou conseguindo fazer o que eu queria, não, mas tudo bem. Fizer isso aqui. A câmera trava. Tá bom, pessoal, olha só. Eu queria fazer uma coisa que eu não estou conseguindo fazer.
Eu vou deixar aqui, que eu não sei porque não está aparecendo, e vou parar por aqui. E a semana que vem eu começo a partir desse exemplo aqui, então. Vou corrigir alguns probleminhas que estão acontecendo aqui. Então, eu paro por aqui, a semana que vem eu começo a partir desse exemplo aqui, tá bom? E a gente vai trabalhar. Semana que vem, não. Semana que vem é Semana Santa. Vai ser daqui a 15 dias. Então, mais tarde, eu pego e mando para vocês o link dessa aula até onde nós fizemos, que tem o restante da aula anterior. E mando também esses slides aqui para vocês terem isso aí, tá? Mais tarde ou amanhã eu vou mandar isso aqui para vocês. Então, estou parando agora aqui, pessoal. Então, até daqui a 15 dias da nossa próxima aula. Tenham todos uma boa noite e para quem tiver aula, tenha uma boa aula. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite.